Bem-vindos. Estamos de novo na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conversar com o Padre Luís Marinho, que é o assistente nacional do CNE, o Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português. O tempo é agora. Padre Luís Marinho, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelino. Como é que acontece esta nomeação, esta tua presença com esta missão de assistente nacional do Escutismo Católico? Pois, de uma maneira muito simples, era necessário encontrar um novo assistente nacional no ano de 2013. Teria havido um compromisso da parte da Diocese de Braga que ele seria encontrado dentro do clero da Diocese de Braga e o Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, resolveu lançar-me o desafio num trabalho, numa missão que para mim era totalmente nova. Tive uma experiência de escoteiro na adolescência, no agrupamento no Seminário Menor. Participei no acampamento nacional de Bagunte em 86. Em 86 ou Também 87. Sim, e depois, na paróquia de Tivães, onde estava, havia agrupamento, e tinha havido nas primeiras paróquias onde estive, em Prazins, Santo Tirso, Corvite e Santa Eufémia de Prazins, também havia, nas três havia agrupamento, e era a experiência de um assistente de paróquia. Não conhecia rigorosamente nada do CNE, para além do imediato da vida de um agrupamento, de modo que foi um verdadeiro salto quase no escuro, de conhecer a estrutura nacional, a organização interna do CNE, e aí também descobrir um bocadinho o meu estilo de ser assistente e de acompanhar o nível nacional do CNE. Então, olhando agora para trás e a esse primeiro impacto, que avaliação fazes? Já são vários anos em que estás nesta missão. Como é que tu agora olhas para trás e esse desafio que tu aceitaste e agora como é que o vês na tua vida? Mudou bastante a tua forma de ser padre, a tua presença na igreja? Sim, já lá vão quase 9 anos a completar em final de setembro próximo. E foi uma reconfiguração do exercício do ministério num contexto onde o assistente não é o chefe, faço parte de uma equipa, a Junta Central do CNE, da qual sou membro de pleno direito, enquanto nomeado pela Conferência Episcopal, e é um trabalho essencialmente de acompanhar pessoas e processos. É assim que poderia resumir. Não é? Pessoas, porque são os membros da Junta Central, são as equipas nacionais muito variadas, são os próprios funcionários do CNE, são as diversas interações que o nível nacional tem com os níveis regionais, de núcleo e agrupamentos. É a própria dimensão internacional do escutismo que também, por esse modo, fui descobrindo. Percebendo assim o que é ser padre, exercendo a missão presbiteral, no contexto de um movimento laical, onde me compete, essencialmente, ser esta presença pastoral da Igreja que cuida, acompanha e estimula os seus membros. E, neste caso, também uma associação inteira, não é? Porque há toda esta dimensão de pensar, de acompanhar a vida de uma associação, os processos internos que tem, a sua inserção na comunidade eclesial, local, diocesana e também no nível nacional e internacional. Isto tem sido de uma riqueza pessoal, de descoberta,
de acompanhamento extraordinária. Nada se compara a qualquer das coisas que tinha feito antes. Essa é a missão, então, do assistente, como acabaste de descrever, e ela não está circunscrita a um gabinete. Não. Temos a sede em Lisboa, mas diz-nos algumas das atividades concretas que tens feito nestes anos como assistente nacional. Uma dimensão muito interessante e muito importante é a relação com os colegas assistentes regionais em cada uma das dioceses. São os meus interlocutores mais diretos no trabalho da vida do CNE, porque por meio deles relaciono-me também muito com a vida de cada uma das dioceses, com as suas problemáticas e desafios. Depois, o acompanhamento das equipas nacionais nas suas mais variadas dimensões, de uma forma muito especial, tudo o que diz respeito à formação de adultos, porque no CNE a formação dos dirigentes no segundo nível, não a formação inicial de dirigentes, mas a formação de formadores, propriamente dita, é da responsabilidade do nível nacional. E é uma interação muito interessante e muito desafiante. Dando um pequenino exemplo, neste contexto lançámos uma proposta formativa que se chama 4x4 para uma fé todo-terreno. Em parceria com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, procuramos em 2 fins de semana dialogar com dirigentes, caminheiros, candidatos a dirigentes, sobre os conteúdos essenciais da fé, a partir da estrutura do UCAT, das 4 partes do UCAT. É um exemplo, entre outros, do que posso fazer, do que sou chamado a fazer, de cuidar da dimensão eclesial e da formação da fé no contexto do CNE. Depois há todo um conjunto das atividades de nível nacional, que vão desde o ACANAC, a responsabilidade que tive no ACANAC em 2017 como assistente de campo, às atividades mais... Como foi essa experiência? Espera um pouco. Vem aí um próximo já. Sim. E estamos a iniciar as comemorações dos 100 anos, não é? O escotismo foi fundado, o escotismo católico em Portugal foi fundado em 1923, precisamente aqui na nossa diocese, com o nosso arcebispo, Dom Manuel Vieira de Matos. Mas explica-me, dá-nos a conhecer o teu testemunho, porque eu sei, provavelmente muitos dos escuteiros também que nos acompanham, o que é o grande movimento do ACANAC, do Acampamento Nacional. O que é isso, ser assistente? Como foi a tua experiência no primeiro ACANAC em que participaste como assistente? Foi em 2017, estávamos 22 mil pessoas no campo em Idanha Nova, uma imensa cidade cheia de crianças e jovens. Muito interessante a construção do acampamento com as diversas equipas, também com um conjunto amplo de outros colegas que acompanharam as equipas de cada secções e outros centros de atividade, e depois a montagem da capela de campo e da proposta da capela de campo. Em 2017 fizemos esta aventura de construir mesmo fisicamente uma capela que hoje permanece em Idanha Nova. E que teve um impacto até bastante positivo, a vários níveis, até da arquitetura e tudo. É verdade, foi relevante também desse lado. A nossa intenção era apenas fazer uma capela de campo que ficasse e que, com a linguagem escotista, fosse capaz de manifestar a linguagem litúrgica da fé cristã. E isso foi um desafio muito interessante, até o diálogo com os próprios arquitetos, com as empresas que tiveram parte na construção, foi muito interessante. Mas mais interessante ainda foi ter vivido naquela semana a presença constante à volta da capela, o acolhimento aos escoteiros que por lá passaram, as diversas celebrações que lá realizamos, a descoberta que os escoteiros faziam de um espaço de celebração da fé. Foi de facto uma belíssima aventura. E isto é muito importante na minha perspectiva, porque o Acampamento Nacional
dura uma semana, mas ele não é um evento isolado, mas insere-se no percurso escotista dos escoteiros. Portanto, insere-se numa história, insere-se num conjunto de relações substanciais e significativas. Isto é uma das forças da proposta escotista, acho eu, que é a possibilidade ideal de acompanhar crianças e jovens dos 6 aos 22 anos. É um arco de tempo extraordinário. E, portanto, através desta associação, deste método, estabelecem-se relações significativas. Escreve-se a nossa história. Exatamente. Escreve-se a nossa história dos 6 aos 22, escreve-se a história do nosso crescimento e esse vínculo ao CNE marca indelevelmente a vida de quem faz parte desta associação. Não tenho qualquer dúvida e vemo-lo por tantos testemunhos, hoje de adultos, que viveram no escotismo e concretamente no CNE uma proposta que os ajudou fortemente a ser o que são hoje. Cidadãos ativos nas suas comunidades, cristãos conscientes da sua fé. E isto não é de menor importância. Várias vezes vejo em testemunhos hoje de adultos que dizem: durante a minha história de infância, adolescência e juventude, o CNE foi o meu vínculo com a Igreja Católica. Isto dá-nos bem o peso do que esta associação pode ter na vida de tantas pessoas e de tantas comunidades. Porque depois a sua inserção na vida comunitária, nem sempre feliz, seguramente, mas tem um impacto igualmente muito forte. Eu cortei há pouco por causa de falarmos sobre o ACANAC e vem aí o início do centenário e o próximo ACANAC. Como é que está a ser preparado, fruto dessa experiência que acabas de referir, que é o trazer a nossa história e acompanhar-nos na história? Não é só um acontecimento de uma semana. Como é que vai ser o próximo ACANAC? Sim. 1 a 7 de agosto, de novo em Idanha Nova. Construtores do Amanhã é o lema que demos a este acampamento, desta vez para cerca de 18.500 participantes, cerca de 600 estrangeiros, o que é uma novidade importante. Sempre temos tido estrangeiros, mas este ano a sua presença é muito mais significativa. É um dos momentos, é o grande momento da celebração do centenário do CNE. Foi preparado em cada agrupamento com um jogo que tinha por título Foco ao Futuro, com um desafio muito concreto a todas as secções, não é? Lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros, de construírem o amanhã, mas redescobrindo as suas raízes. Os desafios concretos que eram lançados tinham a ver com cada unidade, cada agrupamento, ir ao encontro da sua própria história. Porque acentuámos bem que o centenário que estamos a celebrar não é o centenário da Junta Central do CNE ou do nível nacional, é o centenário de cada agrupamento. E neste dinamismo procuramos tornar possível, tornar real de que a construção do amanhã, da qual cada um de nós é protagonista, as crianças e os jovens são protagonistas, faz-se enraizados numa história. São as histórias, as biografias de cada um, as biografias das suas famílias, as biografias das suas comunidades, a biografia de cada agrupamento. E isto é muito importante na proposta educativa que o escotismo faz, porque coloca cada um a projetar-se, a pensar, a desenhar, a desejar
um futuro, mas inserido num conjunto de relações. E é isso que o escotismo faz. Põe cada criança e jovem num contexto de uma equipa, uma patrulha, o que for, não é? Pequena, onde cada um assume responsabilidades determinadas e dá contas delas diante dos outros. E com a presença do adulto, a chamada relação educativa, que é uma das maravilhas do método escotista, onde o adulto não é ele que determina o que se vai fazer, são as crianças e jovens que fazem as suas próprias escolhas sobre o que querem fazer, e o adulto torna possível que isto aconteça e enriquece, os desejos, as vontades das crianças e jovens com a sua perspectiva de adulto. Não é? Isso, para além da enorme criatividade que transparece de todas estas propostas do CNE, acho que é um dos aspectos que atrai, é também essa capacidade criativa da adaptação da linguagem e de ir ao encontro da história de cada um. É também, atrevo-me a dizer, se estiveres de acordo comigo, que é já um laboratório sinodal. Não é? Um laboratório da fé é uma outra coisa. Mas é um laboratório sinodal, é uma experiência sinodal. O escotismo sempre viveu. Nós agora falamos tanto de sinodalidade. Não te parece que a experiência, a proposta escotista, é ela mesma em si já um verdadeiro caminho sinodal? Não há qualquer dúvida sobre isso, porque cada criança, cada jovem é chamado a tomar parte e a dar voz. Não são os adultos que determinam, que falam, mas é profundamente nesta interação, onde todos mesmo contam e são importantes na construção da sua própria história, e na história do grupo, e na história da comunidade. Portanto, este envolvimento de cada um no seu próprio crescimento é claramente uma marca escotista, e vemos como a dimensão sinodal da Igreja tem aqui uma expressão muito concreta, muito operacional, sim. E creio que idealmente deveria ajudar a todos os que passamos pelo escotismo a estarmos à vontade numa igreja sinodal. Entretanto, há aqui uma nova nomeação que quero que nos expliques, que recentemente, no decorrer deste ano, saiu uma nomeação para seres assistente mundial do escotismo católico, da Confederação do Escotismo Católico. Enfim, não estou a dizer bem o nome, mas tu vais-me corrigir e vais explicar. Explica-nos o que é isso e o que é que será essa nova missão que estás a abraçar agora. Conferência Católica Internacional do Escotismo, CIS. É uma organização que junta os católicos que estão no escotismo, que são membros da Organização Mundial do Movimento Escotista. Quer as associações ditas confessionais católicas, há algumas, poucas, quer os católicos que estão em associações abertas, que não têm uma vinculação confessional, mas que estão organizados num comitê pastoral ou num comitê religioso, cuidando assim da relação da Igreja com o escotismo. Esta Conferência Internacional Católica do Escotismo tem cerca de 60 países membros dos 5 continentes e visa oferecer um pequeno instrumento de relação, de comunhão entre todos os católicos que estão no escotismo, ajudando um bocadinho em duas dimensões. Por um lado, na relação com a própria Igreja Católica e as suas estruturas, sobretudo no nível internacional, na relação com o Vaticano, mas no nível nacional também na relação de cada associação com a sua Conferência Episcopal,
ali onde há problemas ou conflitos, que é uma coisa que também existe, enfim, procurar caminhos de reencontro, de esclarecimento, de viver plenamente um escotismo católico pertencente à Organização Mundial e à Igreja Católica. Por outro lado, esta organização tem o chamado Estatuto Consultivo junto da Organização Mundial do Movimento Escotista, como há outras organizações religiosas que têm o mesmo estatuto, os judeus, os muçulmanos, os protestantes, os sikhs, os budistas, e que, no fundo, funcionam como um órgão consultivo para ajudar a própria Organização Mundial do Movimento Escotista no desenvolvimento da sua proposta, porque a dimensão religiosa do escotismo, que vem desde a sua fundação, ao longo da história conheceu, enfim, diferentes problemas e diferentes nuances, e hoje vive desafios nada pequenos, porque torna-se difícil de compreender o que é a experiência religiosa. O que é a experiência de pertencer a uma comunidade crente. E o que é, por outro lado, ou ao mesmo tempo, a experiência espiritual. E há uma tendência de dizermos, enfim, o escotismo no máximo cuida da experiência espiritual. Sem um vínculo religioso. Sem um vínculo religioso. E isto nem sempre é claro e pacífico. Apesar de, na Conferência Mundial de Baku, da Organização Mundial do Movimento Escotista, em 2017, ter sido votada uma moção que reafirma que o dever para com Deus é o primeiro princípio do movimento escotista, a interpretação deste dever para com Deus varia bastante. Varia até porque há experiências religiosas em que a formulação de Deus, de um Deus pessoal, é profundamente problemática. Pensemos, por exemplo, no budismo, não é? Portanto, esta referência à dimensão espiritual, em alguns contextos, pode ser a linguagem adequada. Mas, particularmente na situação cultural que vivemos, vamos dizer, no Ocidente, este é um tema delicado. Sim, porque ele é delicado também na nossa sociedade hoje, não é? Evidente. Um dos temas que nós, em Igreja, também temos obrigação de refletir, temos necessidade de refletir sobre ele, é esta questão entre espiritualidade e religiosidade, porque agora faz aqui umas nuances, umas divisões e umas confusões, parece. Sem dúvida, sem dúvida. Muitas confusões. E quando falamos da dimensão espiritual de cada pessoa, não é? É difícil, antropologicamente falando, não é? É difícil de desligar esta dimensão, vamos dizer, das grandes tradições religiosas da humanidade. Mas, por outro lado, para a Igreja, para uma organização religiosa, também temos que nos perguntar como é que nós somos capazes de fazer uma proposta de crescimento espiritual por meio de ritos, por meio da liturgia, por meio até de uma doutrina, por meio da linguagem simbólica, que é um elemento tão significativo e importante na experiência religiosa. Num contexto do escotismo, que é multiconfessional, que tem membros de todas as religiões que há no mundo, e terá membros até que não têm nenhuma experiência religiosa, e no contexto ocidental isto é muito, muito frequente. Como é que nós podemos dizer, sim, nós fazemos uma proposta religiosa que vai ajudar cada escoteiro a viver a sua experiência espiritual. A experiência espiritual aqui entende-se mais desta dimensão
subjetiva, personalizada, ao ritmo de cada um, com etapas de crise, de dúvida. É possível isto tudo dentro de uma experiência religiosa? Há alguns que suspeitam que não é possível, que as religiões são instituições que têm dogmas, que coartam o desenvolvimento espiritual, que o limitam, têm regras que são, vamos dizer, castradoras. Não é? E como é que nós podemos demonstrar exatamente o contrário, acho eu? Como é que nós podemos demonstrar o contrário? Assim, não vamos ter aqui a resposta, mas refletirmos os dois até sobre isso mesmo. Como é que nós, e olhando o escotismo, como é que o CNE, porque o CNE também tem esse desafio, não é? Porque nós conhecemos das nossas comunidades, nós conhecemos das experiências religiosas e o quanto a experiência religiosa hoje está abandonada, vamos dizer assim, e também a experiência religiosa católica, mas não deixa de haver uma experiência espiritual. E então estamos aqui neste confronto. Então nós, como movimento católico, como é que podemos trazer uma mais-valia desse ponto de vista, mostrar que a nossa religiosidade, que os nossos rituais, que são fundamentais para a vida, não é? Como é que isso pode ajudar no crescimento espiritual? Uma ou duas ideias que te ocorram assim neste momento. A primeira é esta que tu acabaste de dizer. Os rituais são fundamentais para a vida. Não há dúvida. Inclusivamente, há um livro de um filósofo, teólogo sul-coreano que está radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, que fala exatamente do perigo do desaparecimento dos rituais. E, ao lê-lo, refletia um pouco sobre isso, não é? Parece-nos que os rituais são banais, são rotinas que não nos dizem nada, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos antropologicamente para a história, não é? Portanto, do ponto de vista do homem, olharmos para a história do ser humano, sempre existe uma tradição ritual, faz parte, não é? Faz parte. Eu dou um exemplo relativamente recente. Há os rituais, vamos dizer, republicanos ou da política. Não é? A celebração do 10 de junho, recentemente, em Praga, as celebrações solenes, os funerais. Quando foi a pandemia, a Assembleia da República queria celebrar o 25 de Abril. No primeiro ano, 2020, o país estava em lockdown, em confinamento, havia regras muito estritas e houve uma imensa polémica, na altura, sobre se a Assembleia da República deveria ou não manter a sua celebração do 25 de Abril, com que número de pessoas. E para mim foi tão evidente como muitas das discussões tinham atrás um elefante, que era este: o que é um ritual? A importância que um ritual tem na vida social e política e institucional de um país. E isso é muito relevante. E não é um ritual religioso, mas é um ritual em todo o caso. Então o ritual, por um lado, insere-nos numa história. Uma coisa é algo que tu fabricas por ti próprio, não é? Que tu improvisas, tu vais estabelecendo os teus próprios rituais pessoais, não é? Mas quando entras numa comunidade, quando fazes parte de uma comunidade, tu começas por assumir uns rituais que tu não inventaste, mas que te foram transmitidos e onde tu és justamente iniciado. E este levanta logo um tema muito importante, que é eu construo-me a mim próprio ou eu insiro-me numa história que vem antes de mim. O ritual expressa isto mesmo. Eu insiro-me numa história. Numa história e numa comunidade que se diz com esta linguagem. Há algumas discussões que a gente vê hoje sobre os rituais são interessantes porque buscam rituais, vamos dizer, não institucionalizados aparentemente,
Por exemplo, coisas que vêm um bocadinho das culturas orientais ou das religiões orientais. Que são rituais à mesma. Só Esse... como nós não os conhecíamos, o efeito da novidade, não é? Acho que estás de acordo comigo, o efeito da novidade é que parece ter um impacto mais emocional, vamos dizer assim, daqueles nos quais nós fomos iniciados e deixámos de os saborear. É exatamente esse o ponto. É que são rituais à mesma, que vêm de uma história, que vêm de uma comunidade que os trouxe até mim. Mas quando eu... isto é novo. Isto é fixe. Isto interessa-me. E não nos damos conta de que são rituais, alguns profundamente vinculados a uma tradição religiosa. Tal e qual. Mas não são os nossos, não é? Então, no CNE, como é que nós podemos ajudar nessa iniciação as crianças e os jovens a viverem com entusiasmo os rituais que fazem parte da nossa religiosidade? Muito bem. O escotismo está cheio de rituais, a começar por este uniforme que eu trago, o lenço, a anilha, as insígnias. Tudo isto são elementos rituais que nós trazemos. E toda esta, vamos dizer, mística que o escotismo tem, do acampamento, dos símbolos que usamos no acampamento, os tótems, etc., são a introdução da linguagem simbólica, portanto, ritual, na vida do cotidiano. Os rituais religiosos, propriamente ditos, que se inserem no escotismo, portanto, têm aqui como que um caminho profundamente facilitado, porque é algo que é praticado no cotidiano. Não é? O importante, creio eu, é, à medida que as pessoas vão crescendo, adequada a cada etapa, se vá dando as chaves de leitura e de compreensão e de releitura daquilo que se celebra. E aqui muito cuidado. Não é explicar. Sim, porque os rituais não se explicam. Os rituais não se explicam. Esse é um aspecto que às vezes no qual nós caímos e que por isso é que tiramos a atratividade do ritual. Porque queremos explicar aquilo que não deve ser explicado. Não deve ser explicado. O ritual fala por si próprio. Exatamente. A gente pratica-o e se ele é bem feito, nós vivemos-lo. Não temos que o explicar. Agora sim, à medida que vamos crescendo, vamos reler, integrar os rituais numa, vamos chamar-lhe, personalização, ou numa apropriação, ou ainda com uma outra palavra também interessante, eu vou empalavrar, vou pôr palavras numa experiência vivida. Para dar sentido à experiência. Para dar sentido à experiência. E esse é o grande desafio. Para integrar a experiência numa história. E esse é o grande desafio do escotismo católico, parece-te? É, sem dúvida que é... Para que ele seja católico. Para que ele seja católico, sem dúvida, para que ele seja católico. A dimensão dos rituais é muito importante e ela é igualmente uma porta significativa do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, com o património de fé da comunidade crente, da Igreja. A porta, digo, não é? Quer dizer que não é... É uma porta onde se entra pedindo licença, onde se há de viver intensa e radicalmente a liberdade, porque é fruto sempre de escolhas, de respostas, a um convite, a uma moção interior, se quisermos assim chamar. Não é? E é isso que permitirá, sim, depois o contacto com os Evangelhos, com a Palavra de Deus, com a tradição da Igreja nas suas mais variadas expressões, numa experiência que depois nós podemos partilhá-la, dialogá-la com outros. E isto é outro ponto muito importante. Porque a fé
vamos dizer, a experiência religiosa ou a experiência espiritual pode ser muito íntima e pessoal, mas eu acho que é transmissível, ou pelo menos partilhável. Não é automático que eu a transmita e todas as outras pessoas a compreendam da mesma maneira, mas é partilhável, dialogável. Pode ser contagiosa, no bom sentido. Pode ser, sim. Pode contagiar o outro, não é? Sim. E essa experiência de comunidade é fundamental também nisso. É inegável que sim. Entusiasmei-me também com o tema do ritual, mas eu creio que é um dos tópicos importantes numa reflexão no escotismo. De qualquer modo, teremos que nos encontrar uma outra ocasião, porque aproximámos-nos no fim deste episódio, mas gostaria, voltando à tua nomeação recente, qual vai ser o teu grande desafio? Quando sentiste esse convite e aceitaste, mais a seguir, o que é que pensaste? Qual é o meu grande desafio como assistente internacional do escotismo católico? Bom, o primeiro é o desafio de aprender de novo. Aprender de novo outras culturas, outras línguas, linguagens, outras realidades que eu não conheço. Isso é algo de desafiante, mas absolutamente necessário. Depois, esta reflexão que estávamos aqui a partilhar sobre pós-espiritualidade, religião, rituais, é um tópico que estará seguramente muito presente no meu trabalho, até porque participei ativamente na redação de um texto que assim se está prestes a tornar público, precisamente qual é a visão católica da religião no escotismo. Uma reflexão que ajuda a fazer uma síntese capaz de ser partilhável com outras religiões, com a Organização Mundial do Movimento Escotista e no interior da Igreja. Porque nem todos pensamos da mesma maneira. E queremos estabelecer aqui uma base de reflexão comum, que nos ajuda até mesmo no diálogo interno dentro da Igreja, diálogo com algumas dioceses, alguns bispos, onde há, enfim, diferenças, até porventura mesmo conflitos, possamos compreender bem do que é que entendemos pela experiência religiosa dentro da experiência escotista. Portanto, já está aí um campo imenso, entre outros, para aprofundar. Obrigado, Padre Luís Marinho. A terminar, peço-te que deixes uma sugestão a quem nos acompanha. Então, eu deixo aqui uma sugestão de um livro que já não é novo, já é dos anos 90, mas foi traduzido há uns 4 anos ou 5 pelo Apostolado da Oração com o título Francisco o Pequenino. É de um autor francês, Christian Bobin, que eu gosto imenso. É uma das suas obras mais conhecidas. Em francês o título é Le Trébat. E é uma biografia de São Francisco de Assis, uma biografia romanceada, digamos assim, feita com uma sabedoria e uma inteligência extraordinárias que nos ajudam a descobrir, à maneira de Francisco de Assis, Deus nas coisas tão pequenas e aparentemente banais. É fascinante, verdadeiramente, ler este livro, pequenino e saboroso do ponto de vista de alimento substancial para a nossa vida. Uma vez mais, muito obrigado, Padre Luís Marinho, pela tua partilha e pela tua presença neste programa. E também obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.